versículo 15, segundo essa leitura, eu quero receber para a gente. Aquele capítulo, desculpa a igreja, pela minha ausência. Pois fui submetido a uma prova semana passada e tive que me empenhar nos estudos, né, para que Deus tenha essa vitória nessa prova. Aos Romanos 7, 15, segundo essa leitura, todos acharam também. E diz assim o texto: porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o que querer está em mim, mas não comigo realizar o bem. Versículo de número 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Poder sentar aqui. Glória a Deus. Queria trazer essa noite para a igreja e para mim também, né, uma reflexão sobre uma luta diária, né, diária. Eu digo diária porque essa luta ela não cessa, ela não tem fim, né? Ela só vai cessar no dia em que Jesus voltar, ou no dia em que Jesus nos levar para si. Que luta é essa? É uma luta entre a carne e o espírito. E luta essa, no texto que lemos, o apóstolo Paulo, ele vai nos retratar sobre esse texto que, mesmo ele sendo um homem santo, né, um homem usado por Deus até para ressuscitar pessoas, está lá no livro de Atos, capítulo 20, versículo 1 ao 7. Está lá ele ressuscitando as pessoas espiritualmente, ganhando almas para Cristo. Mesmo ele sendo o homem de Deus, ele descreve esse texto, explicando a sua luta diária. O apóstolo Paulo, ele era um homem que a gente pode ver que na palavra de Deus ele expressa bem claramente, dizendo que não vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vivia no apóstolo Paulo, quando estava entre nós, por que Paulo passava por essa luta? O apóstolo Paulo, ele vivia intensamente na obra. Ele saía evangelizando de casa em casa. Ele não parava de evangelizar, ele não parava de falar do amor de Deus, ele não parava de falar das obras que Jesus fazia na terra, ele não parava de falar do milagre que Deus fazia na sua vida. Mas mesmo assim, ele vai nos dizer que todos os dias ele enfrentava uma luta diária. E luta essa que eu passo, que você passa, que os auxiliares passam, que a dirigente passa, que a coordenadora passa, que o pastor Dauro passa, que os membros passam, que os visitantes passam, e todo aquele que existir na face da terra vai passar por essa luta. Né? Quer crente ou que não seja crente. Todos os dias enfrentam uma batalha. Você já vê aquelas pessoas que lutam para fazer o bem? Tem outras que se entregam de corpo e alma para fazer o mal, não é isso? Aqueles malfeitores, podemos dizer assim, que saem por aí tirando a vida das pessoas. Mas o apóstolo Paulo, ele fala dessa luta contra a carne e o espírito de uma forma profunda. Porque o texto que lemos vai dizer que o apóstolo Paulo, ele disse que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu já tenho feito. Então a luta é terrível.
E essa luta, ao a gente se acordar, ela já está na nossa porta. E cabe a cada um de nós escolher quem é que vai vencer essa luta. É difícil, é complicado, porque chega um momento da nossa vida que a carne ela quer reinar. A carne ela não quer mais fazer as coisas de Deus, ela não quer vir mais para a igreja, não quer mais evangelizar, não quer mais fazer a obra do Senhor. E por outro lado, o espírito está sendo sufocado. O espírito está morrendo degradativamente. Então, o apóstolo Paulo, ele usa essa palavra, ela é para todos, né? Que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 7, aonde o apóstolo Paulo ele vai dizer que tem um espinho na carne, para que ele não se exalte. E essa palavra que o apóstolo Paulo ele fala para todos nós até os dias de hoje. Por quê? Porque essa palavra, ela nos mostra um sentimento de um coração que deseja se livrar do pecado. Nos mostra um sentimento de um coração que deseja servir a Deus. Ela nos mostra um sentimento de um coração arrependido. Quando o apóstolo Paulo ele diz que tem um espinho na carne, para que ele não venha se exaltar. Sentimento de um coração arrependido. Quantos crentes hoje se exaltando no mundo? Quantos crentes hoje dizendo que faz e acontece? Quem faz é Deus. E essa palavra ela serve para nós nos dias de hoje. Agora eu te pergunto, cadê esses crentes que muitas vezes fala e retrata dizendo que faz e acontece, que é cheio de Deus, e quando é chamado e convidado para um culto de oração, para um culto de campanha, os crentes não se encontram? Será que realmente é cheio de Deus ou é cheio de carne? Porque o crente, quando ele é cheio de Deus, ele tem desejo de evangelizar. Porque a Bíblia vai nos dizer que quando a descida do Espírito Santo veio sobre os apóstolos, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Anunciar a morte de Jesus. Eles saíram do templo, até Maria, a mãe de Jesus, a própria mãe de Jesus, não precisava de ela fazer isso, porque ela era a mãe de Jesus. Tiago também não, porque era irmão de Jesus. Mas eles foram e anunciaram, porque estava nele o Espírito Santo de Deus, que lhe deu o desejo de ganhar almas para o reino de Deus. Quer ver você ser cheio do Espírito Santo? Começa a pedir a Deus o desejo para ganhar almas. Começa a pedir a Deus o desejo para estar na campanha. Mesmo enfrentando as lutas, mesmo enfrentando a dificuldade, Deus ele vai te encher do Espírito Santo, porque isso agrada a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então existe uma luta intensa entre cada ser humano. E entre a carne e o espírito. A carne ela deseja as coisas temporárias e humanas, muitas vezes destrutivas, se não fores cometida. A nossa carne, ela não deseja as coisas de Deus. Ela não deseja as coisas que vêm do alto. Quer ver um exemplo disso? Quantos aqui já participou das danceterias do mundo? E quando você passa por um carro de som, por uma casa que está tocando o som que você curtia, como é que tua carne não fica? Né? Ela fica abalada, desejando voltar para aquela vida. Né? Eu digo isso porque eu passo por isso. E eu sei que vocês também passam por isso, porque nós somos carne e somos seres humanos. E essa luta ela é travada todos os dias. O velho homem querendo se levantar, o velho homem querendo fazer as coisas antigas. Mas o Espírito Santo de Deus está lá. Eu estou te guiando. Eu estou te dando força.
Eu estou te protegendo. Eu estou te mostrando o caminho certo que você deve andar. Então essa luta, ela é diária em nossa vida. E infelizmente, igreja, não tem outro caminho. A gente precisa enfrentar essa luta. Que perca ou que ganhe, mas a gente precisa enfrentar essa luta. Nós temos que passar por essa luta. Que seja jovem, que seja criança, que seja adulto, que seja, todos nós temos que passar por essa luta. E às vezes, eu vou dizer um negócio aqui, às vezes a gente perde. Sabe por que a gente perde? Porque nós somos seres humanos. E a carne, ela deseja coisas de baixo. Agora não é porque eu perdi que eu vou me prostrar. Não é porque eu perdi que eu vou baixar a cabeça. Não é porque eu perdi que eu vou dizer, Senhor, eu não posso mais continuar em tua presença. Eu pequei contra os céus e perante ti, Senhor. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Não, não. Levanta. A Bíblia diz que o justo ele cairá 7 vezes. E todas elas o Senhor lhe coloca de pé. Sabe o que quer dizer isso? Segunda, você caiu. Na terça, você caiu. Na quarta, você caiu. Na quinta, você caiu. Na sexta, você caiu. No sábado, você caiu. No domingo, você caiu. Mas para analisar como você caía, Deus ia lá e te levantava. Ele te botava de pé. Porque você serve a um Deus que tudo pode. Mas precisamos ter a certeza de que esse Deus está conosco. Precisamos ter a certeza que nós iremos vencer. O apóstolo Paulo, ele disse: tudo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero eu já tenho feito. E com nós não é diferente. Levanta a cabeça. Caiu. Jesus, ele está preparado para te levantar. Está chorando, ele está preparado para enxugar tuas lágrimas. Está doendo, ele tem o remédio certo para curar a tua dor. Glória seja o nome de Jesus. A carne não almeja as coisas de baixo, mas o Espírito, ele almeja o que é invisível e espiritual. Por isso que há esse contrito, por isso que há essa luta. Lá na carta aos Hebreus, vai nos dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e daquilo que não. Como é que ela ainda vai esperar uma coisa que ela não está vendo? É complicado. Como é que o auxiliar autônomo ele vai esperar uma coisa que ele não está vendo? É a fé, é o Espírito, é as coisas de cima. Agora, quando a gente recebe uma promessa, olha, amanhã tu vai lá na empresa que eu estou te esperando. A gente tem fé que ele vai estar esperando. Não, porque fulano deu a palavra, eu sei onde é e eu vou chegar no local. Mas se ele disser, vai orando, e Deus está mandando te dizer que vai abrir uma porta. Deus está mandando te dizer que Ele está trazendo a tua vitória. Vai orando que Deus está mandando te dizer que Ele vai mandar uma bênção para você. Amém? Eu creio, aceito a palavra. Mas por um momento ou outro, por causa de uma ocasião ou outra, aquela palavra passou, você esqueceu, começou agora a voltar à vida antiga, começou agora a cair, a fraquejar, a desacreditar. E cadê a palavra? Sufocou a palavra, matou a palavra, tirou a palavra de dentro de você e já esqueceu que o que Deus lhe falou, que as coisas de Deus é espiritual. Sabe por que tudo isso aconteceu? Porque muitas vezes a carne venceu. Porque muitas vezes a gente deu lugar às coisas de baixo. Porque muitas vezes a gente desacreditou na palavra que Deus usou o seu servo para trazer para nós e começou
onde a gente pode dizer aquela palavra: acabou-se a luta, a carne venceu. Não é assim? Então, as coisas espirituais têm que ter essa consciência dessa luta. E é imprescindível, né, para quem deseja servir a Deus. Quem é que deseja servir a Deus aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. A luta é espiritual para quem quer servir a Deus. Por quê? Porque se servirmos a Deus no Espírito, temos paz e vida. Mas se servirmos na carne, qual é a consciência do pecado? Qual é o salário do pecado? A morte. Se servirmos no pecado, na carne, a consequência é a morte. Se servir no Espírito, a consequência é a vida eterna. Mas se servir no pecado, vai morrer. Vamos ver lá em Romanos, ainda na carta aos Romanos. É só virar a folha da página 8 e 5. Aos Romanos 8 e 5. Dá um copo d'água aí, por gentileza, Fala. Aos Romanos 8 e 5, ele vai nos dizer assim: todos acharam? Diga amém. Amém. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para onde? Para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. O 7 vai lhe dizer: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Louvado seja Deus. O 9 ele vai lhe dizer: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Louvado seja Deus. Cristo está em você, Jesus está em você, não tem espaço para a carne reinar. O Espírito Santo de Deus habita na tua casa, não tem espaço para Satanás. O Espírito Santo de Deus habita no teu corpo, não tem espaço para Satanás chegar e abalar a tua carne com as tentações, porque quem habita é o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome santo de Jesus. Por que essa luta parece maior na vida do crente? Sabe por quê? Porque as pessoas do mundo se conformam em satisfazer o desejo da carne, e o cristão, ele não aceita isso. Por isso que há uma batalha imensa na vida do crente. Porque as pessoas do mundo já é de natureza, né? já é, podemos dizer, um contrato. Eles desejam estar ali, eles desejam fazer aquilo. Já nós não. A carne, ela quer, mas o Espírito está dizendo não. Aí essa luta ela é travada dentro de cada um de nós. E para vencer essa batalha, precisamos saber, né, o que é a obra da carne e o que é o fruto do Espírito Santo, que está lá em Carta aos Gálatas, capítulo 15, capítulo 5, versículo do número 19 ao 23, onde todos nós
que a obra da carne é porfia, mentira, né? E assim vai por diante. Então temos que alimentar o nosso espírito para que ele seja fortalecido e vença as paixões da carne, porque Jesus disse que a carne é fraca. O próprio Jesus disse: a carne é fraca. Então precisamos estar preparados, precisamos treinar a nossa carne para vencer essa batalha. E como é que nós vamos vencer a vontade da carne? Vamos aprender com a palavra de Deus, né? O que fazer para fortalecer o espírito e vencer a vontade da carne? Primeiro é resistir. Vamos ver lá em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Estou já terminando, a hora se passa rápido, a hora é inimiga. 12 e 4 de carta aos Hebreus. Olha o que é que ele diz aqui. O escritor aos Hebreus, ele nos diz: ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o... O que é que o escritor ele nos direciona aqui? Qual é a dica que ele nos dá para combater o pecado? Resistir até o sangue. Um soldado, quando ele vai à luta, qual é a intenção do soldado? De ganhar a luta, não é assim? Ou você entra na luta para perder? Entra? De jeito nenhum. A gente entra na luta para ganhar. E a intenção é essa. E ele vai na luta para ganhar, ainda que ele saia ferido, ainda que ele saia mancando, ainda que o soldado ele saia com uma perna só, com um braço só, faltando a orelha, com o olho inchado, tudo sangrentado, mas ele lutou até o sangue e conseguiu vencer a luta para sair desse jeito. E o escritor aqui, ele nos manda: temos que lutar até o fim, até o sangue. Temos que dar a nossa vida para poder vencer essa luta. Então, a declaração desse texto é extrema para nós. O autor ele nos orienta a lutar contra o pecado até o sangue, se for preciso. Isso era algo real para o tempo dos apóstolos, né? Quando os apóstolos ali estavam entre nós, os 12 discípulos e em seguida os apóstolos, eles ficaram até o fim. Estudamos aqui na escola bíblica um certo dia sobre a morte dos apóstolos, como foi que eles morreram. Se você ver, parar para analisar um pouquinho como foi que esses homens morreram, igreja, a gente não chegava nem aos pés dele. Por quê? Porque os cristãos do século XXI estavam abandonando Jesus até por uma cara feia. Às vezes a palavra sai de correção para os crentes. Eu não vou com a cara do pregador. Eu não gostei da palavra do pregador. Ei, quando Deus ele nos corrige é porque a gente está andando no caminho errado. E os crentes não querem ouvir palavra de correção, só querem ouvir palavra de bênção. Existe culto em certas igrejas por aí que são culto da bênção, culto da vitória. Não é assim? E você pode perceber que é um culto cheio. A igreja lota. E o povo vem achando que Deus vai abençoar o povo, porque o povo chegou naquele culto que foi denominado o culto da bênção. É verdade. Agora convida para um culto de oração como este. Convida para sair da campanha evangelizadora. Cadê a igreja? Cadê o povo de Deus? Aí Deus olha para o povo e diz: rapaz, o povo está querendo mais a bênção do que o dono da bênção. O povo está querendo ficar onde está. O povo não está querendo sair de onde está. O povo não está visando a nova Jerusalém. O povo está visando a
vai ter uma festa de casamento e a igreja está convidada, irmão. Trouxeram o primo, tio, tia, avô, vovó. Vem tanta gente. Isso é mulher lá na sede, é sério. E a igreja da sede ela é grande, né? A igreja lotou, não tem espaço para ninguém. Agora diz assim, convida uma pessoa não evangélica, como o pastor Dado diz aqui, quem é que traz? Ninguém, né? Aí vai ter bolo e guaraná, olha. A igreja lota. E o povo esquece que quem faz tudo isso é Deus. Que o dono da bênção é melhor do que a bênção. Porque um dia a bênção pode acabar, mas o dono da bênção ele nunca se acaba. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Então os apóstolos, eles davam a sua vida pela palavra de Deus, né? Teve homens que foram cerrados ao meio, vivos, por causa da palavra. Estevão, ele foi colocado para fora da cidade, ele se pôs de joelho e agiu igual a Jesus. Como foi que Jesus fez? Pai, perdoa-lhes, porque ele não sabe o que faz. E Estevão, ele disse as mesmas palavras. O povo estava apedrejando ele, que ele foi condenado falsamente, julgado falsamente e sentenciado falsamente. Foi levado para fora da cidade, foi posto de joelho. Ele estava olhando para o céu, porque a Bíblia vai dizer que ele viu o céu aberto. E começou ali a rogar por aquelas pessoas que estavam ali apedrejando. Estava morrendo. Ele poderia lutar, né? Isso é uma mentira, isso é uma calúnia. Vocês vão acreditar nesses mentirosos. Mas ele disse: perdoa, Senhor. Perdoa eles. Até o sangue ele lutou. Até o sangue. Louvado seja Deus. Então, os cristãos, eles perseguiram, eles preferiram morrer, né, de quem negar a sua fé. E hoje, muitas coisas perseguem o cristão para que negue a sua fé. E sabemos que isso acontece o tempo todo em nossas vidas, essas perseguições. Vamos ver lá em Deuteronômio, perdão, em Tiago. Livro de Tiago, capítulo 4, e o versículo de número 7. Deixa eu tentar achar aqui, tá? Na Bíblia aqui, as folhas parecem que cola. Tiago 4, 7. Ele vai me dizer assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fará o que, igreja? A luta é grande, mas se tu lutar, ele vai fugir. Aleluia. A batalha é forte, mas se você batalhar, não tem espaço para Satanás, ele vai fugir. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome santo de Jesus. Mas, igreja, outro ponto que eu queria enfatizar aqui nesta noite é que no Brasil, aqui na nossa nação brasileira, não enfrentamos ainda tantas perseguições extremas e declaradas, né? Como a gente pode ver em outras nações. Isso não passa na mídia, né? Porque isso, não sei o que é que acontece, que as mídias não divulgam isso. As mídias são compradas, né? E elas não divulgam isso, essas perseguições aos cristãos. Eu vi uma vez só no Jornal da Record falando sobre a perseguição aos cristãos em vários países da terra, onde existem perseguições
aos cristãos. E essas perseguições, a gente vê que isso não acontece aqui no Brasil, né? Mas existe uma luta invisível dentro de cada um de nós, né? E não precisamos mais derramar sangue ou oferecer sacrifício de animais para pagar os nossos pecados. Por quê? Porque nós já temos o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Nós já temos o sangue de Jesus Cristo que nos deu a vitória na cruz do Calvário. E antigamente era-se feito isso. As pessoas, quando pecavam, elas derramavam sangue de animais para que Deus pudesse lhe perdoar os seus pecados. Mas quando Jesus ele morreu ali na cruz do Calvário, ele estava dizendo em outras palavras: estou morrendo daqui para frente para todas as nações que vierem, do século 20, do século 21, do século 22, do século 23, e nós estamos incluídos nesse meio. Por isso que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Ele já morreu e podemos dizer assim, com essa certeza de que ele morreu para nos dar a vitória. Louvado seja o nome santo de Jesus. Existe uma palavra chamada hedonismo. O que é hedonismo? O hedonismo é a satisfação do prazer a qualquer custo. E isso tem sido ensinado às pessoas desde criança, desde berços. Os pais, ele atendem tudo que a criança quiser. E assim crescendo, essa criança buscando os seus interesses, sem aceitar o não, né? E começa a viver a sua vida da sua maneira, do seu jeito, sem ter dificuldades na vida. Por quê? Porque essa criança ela foi criada dessa maneira. Tudo que ela queria, o pai dava. Tudo que a criança quer, o pai dava. Ainda que seja rebelde, tome, né? Podemos dizer assim, um exemplo de uma linguagem muito popular, que nasceu em quê? Em berço de ouro, não é isso? Crianças que nascem em berço de ouro, até outras que não nascem em berço de ouro, os pais fazem de tudo para atender o seu desejo. E aí a criança ela começa a crescer com aquele sentimento de que tudo que ela quer ou tudo que ela acha tem que acontecer, tem que ser, pode ser o que vier, mas o que a criança pensou e ela achou tem que ser desse jeito. Por quê? Porque essa criança ela nunca levou um não. Porque essa criança, o pai nunca lhe corrigiu. Lá no livro de Lucas, capítulo de número 9, e o versículo de número 23, o Evangelho segundo escreveu São Lucas 9, 23, ele vai nos dizer assim: e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Jesus ele nos dá essa palavra aqui para que nós possamos nos negar a nós mesmos. O que é nos negar a nós mesmos? É nós fazer a vontade dele, ainda que seja complicado, ainda que seja difícil para cada um de nós, mas ele manda a gente negar a nós mesmos. O que é negar a nós mesmos? É a gente negar o nosso desejo que a carne tem, é a gente negar os nossos planos, que muitas vezes não são os planos de Deus, é a gente negar, né, o nosso passado, é a gente negar tudo aquilo que é contra Deus, que é contra os princípios de Deus. Por isso que ele disse: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo e siga-me, né? Então vamos andar para o segundo ponto, que vai dizer o Espírito, andar no Espírito. O Espírito Santo de Deus, igreja, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo número 22. Ele também nos ajuda nos ensinando para onde devemos ir. Se você puder, pode abrir sua Bíblia aí e ver lá no livro de Isaías, capítulo de número 30 e o versículo de número
21, que ele vai nos dizer a seguinte expressão. Isaías 30 e 21 de Isaías. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho. O Senhor Jesus falando: andai nele, sem vos desviarem nem para a esquerda e nem para a direita. Sabe o que é isso aqui? É Jesus nos mostrando o caminho. É esse o caminho. Segue o caminho, sem se desviar para a esquerda ou para a direita. Então por isso devemos andar no Espírito. O que é andar no Espírito? Alguém pode me responder o que é andar no Espírito? Andar no Espírito é ser sensível à voz de Deus. Por isso que lá em 1 Tessalonicenses 5,17, o apóstolo Paulo ele diz assim, orai sem cessar. Não pare de orar. Orai sem cessar. Igreja, precisamos entender que quando o homem ele pecou, ele desobedeceu a Deus. E quando o homem ele peca, que ele desobedece a Deus, o que foi que ele fez? A primeira coisa, ele perdeu a sensibilidade espiritual. O que é sensibilidade espiritual? Ele perdeu a comunhão com Deus. E quando o homem ele perdeu a comunhão com Deus, ele passou a se preocupar somente com as coisas visíveis e materiais. Lembra de Adão? Quando Deus ele chegou no jardim, que ele procura Adão, o que é que Adão se preocupa em fazer? Por quê? Porque estava nu. Estava no pecado, ou estava nu, é a mesma coisa. E quando a gente peca, a gente está nu diante de Deus. E a gente vai ver que ele se escondeu porque estava nu. Tinha acabado de pecar contra Deus. E Deus agora começa a chamar: Adão, Adão, aonde estás tu, Adão? Eu me escondi, Senhor, porque ouvi tua voz e temi. O primeiro ponto, ele se escondeu porque ele notou que estava nu diante de Deus. Estava sem roupa. Agora, por que ele estava naquela situação sem roupa diante de Deus? Por que ele percebeu aquilo? Porque ele pecou. Porque ele deixou que sua carne ela vencesse essa luta. E aí, quando ele passa por esse processo de pecado, ele se esconde diante de Deus. E é o que todos os cristãos fazem nos dias de hoje, é se esconder dos olhos do Senhor. É não vir mais para a igreja, é não ter mais o desejo de estar dentro da casa do Senhor, é não ter mais o desejo de ganhar almas, é não ter mais o desejo de estar fazendo a obra de Deus. Está nu diante de Deus. E Adão, quando ele se esconde, ele olhou para si e disse: eu agora preciso de uma roupa, eu preciso de algo para me apresentar diante de Deus. O que é que a pessoa se preocupa quando se afasta de Deus? Das coisas materiais, das coisas visíveis, das coisas terrenas, que foi o que Adão passou a se preocupar. Agora, uma coisa que é bastante boa a gente enfatizar é que antes de Adão pecar, qual era a vida que Adão tinha? Uma das melhores vidas que podemos dizer. Se alimentava dos frutos da árvore. Ele entrava dentro do mar, passava dias lá dentro conversando, ficava no meio dos animais. Quer chegar perto de um leão hoje em dia você? A gente foi na casa de Débora, não foi, irmão? Já tinha o que lá? Um pitbull, não foi? Sai daí correndo, que tem um pitbull aí, viu? No tempo de Adão não tinha isso não. Antes de ele pegar, ele chegava lá, conversava, abraçava.
Mas depois que pecou, passou a se preocupar com as coisas visíveis, né? Então, não tem consciência de si mesmo como ser espiritual, né? Então, a pessoa, quando ela passa desse processo, ela passa agora o quê? A cuidar do corpo, das emoções, dos prazeres, mas não busca o que é do espírito. Por isso sua vida ela é o quê? Incompleta. Quando Adão ele viu a voz de Jesus, ouviu a voz de Jesus, o que foi que ele fez? Ele se escondeu porque ele sabia que em sua vida faltava alguma coisa. Alguma coisa ele tinha perdido na sua vida. Sua vida estava ali incompleta, né? Então, para ser completo, deve cuidar do corpo físico, a alma, personalidade, que é a personalidade, e do espírito, que é as coisas espirituais. É isso que nos faz ser um crente completo, um cristão completo. Então, para tudo que for fazer, precisamos da ajuda do Senhor. A Bíblia nos diz que todos pecaram, né? Cedendo à tentação. Mas Jesus também, ele sofreu a tentação e venceu todas elas sem pecar. Está lá em Hebreus capítulo 4 e versículo de número 15, se você quiser ver depois. Então essa luta, igreja, ela está diariamente em nossa vida. Precisamos estar preparados para quando ela vier e bater na nossa porta, a gente possamos vencer ela. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, passo a direção para o nosso pastor Dalton.